Vamos para a polêmica, pessoal. Manteiga versus margarina. Qual é a opção mais saudável para você? A margarina, rica em gorduras poli e mono insaturadas, se torna mais saudável do que a manteiga. Margarina e gordura trans. Mito, pessoal. Olhem na embalagem da margarina. Tá lá escrito, isento de gordura trans. Um dos meus seguidores do Instagram me mandou esse vídeo e eu achei importante trazer um vídeo aqui para vocês mostrando toda a verdade por trás da margarina, para que vocês não caiam nesse papinho de gente que não entende do assunto, porque afinal de contas é a sua saúde que está em jogo. Então, se você se interessou, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar toda a verdade por trás da indústria da margarina. Mas antes que você esqueça, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar cada vez mais a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Vamos começar aqui pelo início. As margarinas começaram a ser mais produzidas e mais popularizadas porque antigamente o governo começou a atacar as gorduras saturadas. Então, como não se estava utilizando gordura saturada nos alimentos, a população estava com medo da gordura saturada, a indústria precisava de um outro tipo de gordura para pôr nas suas receitas. E até hoje, mais de 50 anos depois, o governo ainda não conseguiu demonstrar que a gordura saturada é maléfica para a nossa saúde. Muito pelo contrário, estudos recentes mostram que a gordura saturada pode até mesmo ter um efeito protetor na nossa saúde. Eu não vou entrar muito nesse assunto da gordura saturada, porque não é o intuito desse vídeo. E eu também tenho um outro vídeo falando um pouco mais só sobre a gordura saturada. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Você pode ir lá e assistir. Mas como o governo começou a demonizar as gorduras saturadas, isso espalhou medo na população, que não queria mais consumir esse tipo de gordura, que vinha justamente da manteiga, da banha suína e de produtos de origem animal. Então, a indústria teve que se reinventar e produzir algum tipo de gordura que pudesse substituí-la. Mas o grande problema é que as gorduras mono e poliinsaturadas eram encontradas normalmente em estado líquido e não em estado sólido. Então era muito difícil substituir essa gordura sólida da manteiga e da banha suína por uma gordura líquida. Além do que, essa gordura líquida, normalmente encontrada em óleos vegetais, era muito fácil de oxidar e ficava rançosa facilmente. E como essas gorduras poli e monoinsaturadas só se encontravam em estado líquido e também estragavam muito facilmente, isso atrapalhava muito a sua utilização pela indústria. Então, a indústria teve que procurar alguma alternativa. E a solução que a indústria encontrou foi utilizar um processo chamado hidrogenação. Durante a hidrogenação, eles começam a colocar átomos de hidrogênio na gordura em estado líquido e com isso ela consegue ficar em estado sólido. Eles conseguiram transformar óleo vegetal líquido em óleo vegetal em estado sólido, que no caso seriam as margarinas. E esse processo alquímico de transformar gordura líquida em estado sólido possibilitou que a indústria utilizasse essa nova gordura em um sem números de novas possibilidades. As gorduras animais que eram utilizadas antigamente, como a manteiga e a banha suína, foram substituídas por essas novas gorduras sólidas hidrogenadas. Essas novas gorduras hidrogenadas produzidas pelo ser humano começaram a entrar na nossa dieta em 1911, substituindo todo tipo de gordura animal,
Guardem essa data. Mas o grande problema da hidrogenação é que durante esse processo a gordura começa a apresentar ácidos graxos trans, conhecida hoje em dia como gordura trans. Quanto mais hidrogenado for a gordura, mais sólida ela se torna e mais gordura trans ela vai apresentar. Porém, naquela época, ninguém sabia nada sobre a gordura trans. Ninguém sabia que ela poderia ser potencialmente danosa à nossa saúde. E as pessoas continuaram consumindo esse tipo de gordura em grande quantidade, acabando com a própria saúde por pura falta de informação. E nesse ponto, nós podemos nos perguntar, mas não foi feito nenhum estudo para averiguar a segurança de se consumir essas gorduras? Sim, alguns estudos estavam sendo feitos. Porém, para se fazer um estudo científico, precisa de bastante dinheiro, geralmente eles custam muito caro. E a maioria dos estudos feitos na época eram feitos pela própria indústria da margarina, que obviamente não ia fazer um tipo de estudo que fosse trazer uma má reputação para o seu produto. Então, na época, mesmo que o governo e vários profissionais da saúde não tivessem ideia das possíveis consequências que o consumo de gordura trans poderia trazer para a nossa saúde, era recomendado que nós as consumíssemos, justamente por um medo irracional que foi colocado em cima das gorduras saturadas. E na verdade, foi só em 1929 que foram descobrir que as margarinas continham ácidos graxos trans, depois de mais de uma década do seu lançamento e de as pessoas já estarem consumindo em grande quantidade. Alguns estudos da época deram gordura trans para alguns ratos consumirem. E no final do estudo, concluiu-se que a gordura trans não causava nenhum bem, porém também não causava nenhum mal. Era basicamente neutra. Outro estudo demonstrou que ratos que comiam margarina com gordura trans cresciam mais devagar do que ratos que comiam manteiga ou óleo vegetal sem ser hidrogenado. No final, esses estudos demonstravam dados conflitantes e não se chegava a lugar nenhum. A gordura trans continuou sendo considerada benéfica para a saúde por causa de um estudo feito em 1944, onde eles alimentaram ratos com margarina durante 3 meses e concluíram que esses ratos não sofreram prejuízo em crescimento, fertilidade ou lactação. Porém, esse estudo foi patrocinado por uma indústria de margarina. Foi só em 1961 que alguns cientistas começaram a demonstrar que o consumo dessas gorduras hidrogenadas, além de aumentar os nossos triglicerídeos no sangue, que é uma partícula de gordura que circula no nosso sangue e é um ótimo parâmetro de doença cardíaca, também aumentava a chance de nós termos cardiopatias e diabetes. Porém, toda vez que era feito um estudo demonstrando algum malefício das gorduras hidrogenadas, a indústria patrocinava outro estudo para demonstrar o contrário. E no final, encontrava-se dados conflitantes e não se chegava a lugar nenhum. Em 1957 e 59, já haviam estudos mostrando que a gordura trans não era bem metabolizada pelo nosso corpo. Na verdade, parte dessa gordura ficava alojada nas nossas células. Foram vistos que alguns cadáveres tinham gordura trans no coração, no fígado, no pulmão, ou seja, ela não era metabolizada pelo nosso corpo, porque não era um tipo de gordura natural, onde nós encontramos na natureza. É uma gordura produzida pelo ser humano, que o nosso organismo não está preparado para metabolizar. Mas mesmo com esses estudos, em 1957 e 59, o consumo de gordura trans pela população continuou, justamente pelos outros estudos conflitantes patrocinados pela indústria da margarina e pelo próprio governo, que é um órgão muito burocrático e ineficiente, que não sabia o que fazer. E foi só em 1980 a 1990 que o debate e o estudo em cima das gorduras trans foi discutido com mais franqueza, quase 100 anos depois. O que atrasa muito a verdade na ciência é que a indústria tem bastante dinheiro para patrocinar estudos que vão trazer benefícios a elas próprias. Elas podem muito bem pagar
pesquisadores para fazer determinado estudo e conseguir determinado resultado. Se você colocar 250 mil dólares em um estudo, você vai conseguir o resultado que você quiser. É errado fazer isso? É antiético da parte dos cientistas? É também, mas acontece. Receber dinheiro para pesquisa de um setor interessado não é a melhor alternativa. Porém, na área da nutrição, as verbas para pesquisa são bastante escassas, então acontece muito. Muitos estudos científicos defendem interesses econômicos. Essa é a verdade. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é a própria indústria do cigarro. Em 1953, já existiam estudos mostrando que o cigarro poderia causar câncer. Porém, foi só em 1980 que esses estudos foram levados a sério, porque durante esse período a indústria do cigarro conseguia mascarar a verdade. Na época era legal fumar, médicos fumavam, mulheres grávidas fumavam, os médicos até recomendavam que nós fumássemos. E basicamente todas as empresas fazem isso, porque quem não faz fica fora do jogo. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, e eu te agradeço muito. E foi só em 2003, quase um século depois, que as normas em cima da gordura saturada ficaram mais rígidas, e isso forçou a indústria a ter que procurar outro tipo de gordura para substituí-la. Só que isso levou a indústria ao mesmo problema de antigamente. No começo, elas tinham que substituir a gordura saturada por alguma outra gordura. Então elas encontraram a gordura hidrogenada, que tinha gordura trans. Agora elas estavam com o mesmo problema, tinham que substituir a gordura hidrogenada por algum outro tipo de gordura. Só que essa mudança não era nada fácil, porque até então, basicamente todos os produtos industrializados tinham gordura hidrogenada. E você trocar uma gordura assim de uma hora para outra muda consideravelmente a consistência, o sabor e a forma do alimento. Havia gordura hidrogenada em cerca de 42 mil produtos processados. 100% das bolachas crackers, 95% dos biscoitos, 85% dos pães, 75% das misturas para bolo, 70% dos salgadinhos e 65% das massas de torta, coberturas e pingos de chocolate. Essa foi uma das mudanças mais difíceis que o setor alimentício teve que fazer até então. E nesse ponto, a indústria estava trabalhando nesse momento para criar um tipo totalmente novo de gordura. E uma nova gordura saiu dos laboratórios da indústria. E essa gordura era produzida por um processo chamado interesterificação. E esse processo de interesterificação é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Todas as cadeias de ácidos graxos são embaladas em pacotes de 3, unidas por uma molécula de glicerol na base. E essa cadeia tem uma forma de tridente. Esses tridentes são os triglicerídeos. Os triglicerídeos também são gorduras que flutuam na nossa corrente sanguínea e, quando se multiplicam, são um fator de risco para doenças cardíacas. A interesterificação acontece quando se troca a ordem das cadeias de ácidos graxos ligada aos tridentes. A interesterificação atua como uma espécie de martelada, pois ela distribui aleatoriamente todos os ácidos graxos no glicerol e produz uma grande quantidade de novos triglicerídeos, muitos dos quais nós não entendemos completamente, são totalmente desconhecidos. E quando você compra uma margarina no supermercado que não tem gordura trans, provavelmente ela é produzida por esse processo de interesterificação, que nós não conhecemos completamente. É muito parecido com a gordura trans de antigamente, que as pessoas estavam consumindo porque não tinha nenhum estudo mostrando que elas faziam mal. Porém, não tinha nenhum estudo mostrando também que elas eram benéficas. E tenha sempre em mente que o governo demorou quase 100 anos para poder dar a martelada final e dizer para a população que a gordura trans realmente fazia mal e mandá-los parar de consumi-la. Porém, nesse percurso, quantas pessoas não morreram ou perderam a sua saúde? Hoje, nós não sabemos muito dessas gorduras interesterificadas. Porém, é um produto totalmente industrializado, feito pela indústria. Provavelmente são as próximas gorduras trans. Só que você vai esperar 50, 100 anos
para que se demonstre isso, para que você pare de comer, nós temos que entender que um produto feito pela indústria, que nós não encontramos na natureza, tem uma chance muito alta de fazer mais mal do que bem. Na melhor das hipóteses, sendo muito otimista, não vai causar nenhum mal, vai ser neutra, na melhor das hipóteses. Mas, sendo realista, a chance de te causar algum mal ao longo do tempo é muito grande. Simplesmente porque o nosso corpo não está adaptado ao longo de milhares de anos a consumir esse tipo de alimento. Alimento, entre aspas, eu considero mais uma substância. E é até difícil você saber se está consumindo essa nova gordura, porque não aparece no rótulo dos alimentos. Ela vem apenas como óleo, normalmente óleo de soja. Esse tipo de gordura não é algo natural, e se você quer consumi-la, você vai estar pondo a sua saúde em risco. Existe a possibilidade delas não causarem nenhum mal? Sim, existe. Porém, é uma possibilidade muito baixa e, na minha opinião, é muito difícil que isso se concretize. O grande problema dessas novas gorduras produzidas pela indústria é que os seus efeitos no nosso metabolismo e na nossa saúde não foram totalmente estudados e esclarecidos. Geralmente, essas novas gorduras são estudadas no aspecto de não aumentarem o colesterol. Porém, isso é um absurdo muito grande. Não é só porque uma gordura não aumenta o colesterol que ela não possa te causar nenhum mal. Ela vai ter outros diversos efeitos metabólicos no seu corpo. É a mesma coisa de você dizer que o cigarro não aumenta o colesterol e por isso você pode fumar tranquilamente. Conseguem perceber o absurdo? E durante toda a evolução humana, nós viemos adaptados a consumir gorduras naturais. É esse tipo de gordura que o nosso corpo está adaptado a metabolizar e o corpo sabe muito bem o que fazer com esse tipo de gordura. Gordura das carnes, gordura do abacate, gordura do coco, gorduras naturais no geral. E nesse processo de parar de consumir gordura saturada para começar a consumir gordura trans, e agora, parar de consumir gordura trans para começar a consumir gorduras interesterificadas, nós só pulamos da frigideira para o fogo. E caso você queira entender mais sobre esse assunto, margarinas, gorduras boas, gorduras ruins, a história da gordura ao longo do tempo, existe um livro muito bom, Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. Caso você tenha interesse no livro e queira entender mais sobre o assunto, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar no link, vai ir para o site da Amazon, que é onde eu compro os meus livros, e você pode pedir o seu. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes. Ele nos conta que já conseguiu perder 8 quilos em 15 dias. Ele começou pesando 124 e em 15 dias já está com 116. Um incrível resultado em pouquíssimo tempo. E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer. Quando você começa a consumir as gorduras certas, os alimentos certos, isso pode causar uma mudança drástica no seu corpo e na sua saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você agora ter a capacidade de não cair nessas mentiras ditas por vários influenciadores por aí, que normalmente não entendem do que estão falando, não estudam muito sobre o assunto e só continuam propagando aí o conhecimento popular, o que a maioria acredita que é a verdade e não entra muito fundo no assunto, não tenta entender como tudo começou. Então, não acredite em tudo que você escuta por aí, não acredite em mim, vá atrás, pesquise, leia o livro que eu te indiquei, muito bom, e aí você vai ter mais conhecimento, mais base e vai entender como toda essa engrenagem funciona. Nós vivemos em um mundo bastante louco, que muitas vezes é movimentado por essas grandes indústrias, que entram também na área da ciência, dos estudos científicos e acabam embaralhando tudo. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço e tchau!